TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje o tema da nossa palestra é Hora de Ser Feliz. Decidi por este tema porque o ano está a acabar, muita coisa tem acontecido na nossa vida. Muitos pensamentos nós vemos, nós olhamos para trás e fazemos uma retrospectiva, então achei que seria uma palestra interessante para trazer. E vamos então começar. Deixa-me pegar isto. Tá. Eu fui ao livro Céu e Inferno, em que Allan Kardec nos diz que a felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Portanto, ela está em toda a parte onde existem espíritos capazes de ser felizes. E é sobre esta ideia que nós vamos desenrolar aqui um bocadinho a palestra, sobre o facto de que a felicidade está em toda a parte onde existem espíritos capazes de ser felizes. E nós somos capazes de ser felizes e vamos ver como. Não sei quem é que leu a nossa revista número 86, esta é a revista que está esgotada, mas ela tem um artigo muito interessante que eu quis trazer para início, que é do nosso querido Richard Simonetti, que já está no plano espiritual, que fala sobre a favor da felicidade. E ele nos diz: as pessoas felizes são mais queridas pelos outros e tendem a ser mais tolerantes e criativas. Esta observação é do psicólogo Martin Seligman, que é da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Depois de ele pesquisar este assunto durante várias décadas, concluiu que a felicidade é a soma de 3 coisas diferentes: prazer, envolvimento e significado. E estas conclusões, como nós vamos ver, aproximam-se muito dos ideais espíritas. Daí o Richard Simonetti achar oportuno, quando fez este artigo, de termos nestes 3 pilares que Seligman propõe. Prazer. O que é que ele nos diz que é prazer? É aquela sensação agradável que sentimos quando ouvimos uma boa música, uma anedota engraçada, quando lemos um livro que nos envolve, quando assistimos a uma comédia, no cinema, no teatro, na televisão, quando temos uma boa conversa com os amigos, entre outras coisas. Ele considera que o grande erro da sociedade contemporânea é concentrar a procura da felicidade somente neste pilar. Isto foi um estudo que ele fez e tem razão. As pessoas acabam muito por confundir prazer com felicidade. Isso faz com que elas se deslizem para vícios e excessos, tais como álcool, drogas, entre outras coisas, por exemplo, a maledicência e tudo isso. E o que acaba por proporcionar prazer momentâneo, a longo tempo, traz-nos problemas e muitas dores. E ele fala neste artigo, diz assim: seria interessante considerar-se a observação de Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, que nos diz: o prazer de uma boa ação é o único prazer sem mistura de dores. E esta frase é muito interessante porque ao longo da palestra nós vamos perceber que a felicidade que é trazida de uma boa ação é uma das maiores felicidades que nós temos. E este propósito existe neste livro. Para quem leu, fala muito sobre a maçã da paz. E existe um assistente que se chama Silas, que nos diz que, pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos assim o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com mais santificantes estágios do espírito. Isto nós podemos perceber que prazer não é sinónimo de algo mau. Depende da maneira como nós temos este prazer. E isto, ele traz-nos realmente exemplos de como o prazer, neste aspecto, são coisas boas. Ou seja, termos o prazer de
aprender. Cada vez que, e isso a doutrina espírita traz-nos muitos, cada vez que nós temos um livro e outro, são cada vez mais ensinamentos que nós temos e nós nunca deixamos de aprender. Isso é um prazer maravilhoso, porque claro que o conhecimento vem também a responsabilidade, mas sabermos o que se passa connosco, termos o conhecimento todo, e a única coisa que nós temos de fazer é aprender, é um prazer maravilhoso. Depois temos outro pilar, que é o envolvimento. Trata-se do empenho numa atividade, procurando fazer bem feito aquilo que é a nossa responsabilidade, seja na profissão ou fora dela. É preciso que estejamos sempre ativos, trabalhar, aprender, deixando de ter aquela atitude que muitas vezes nós temos de indiferença e que acaba por nos levar a simplesmente ver a vida passar. Nós estamos aqui, somos tão indiferentes às coisas que a vida vai passando e depois nós chegamos do lado de lá e vimos o quanto nós perdemos de ensinamentos e de aprendizagens. Podemos dizer que a diferença entre um emprego aborrecido ou estimulante está na própria atitude e não na atividade que exercemos, ou seja, está na maneira como nós encaramos as coisas. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 943, pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Isto acontece muito. Até muitas vezes a nós mesmos, aqueles momentos da nossa vida em que nós estamos tristes, estamos desgostosos, mas não temos uma razão aparente disto estar a acontecer. E os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Existe um livro que é O Sono dos Hibiscos, que fala sobre um jovem que ficou durante 16 anos, penso eu, em coma. E explica a vida dele do lado de lá. E havia muitas situações em que ele ficava muito triste, muito desesperado, porque não sabia o que é que a vida dele, como é que as coisas se iam desenrolar. E veio um mentor amigo, numa dessas alturas em que ele estava mais em baixo, e disse assim: sempre que estivermos tristes ou depressivos, vamos chamar o Tó. O que é o Tó? Trabalho e oração. A oração, para os espíritos amigos nos ajudarem, e trabalho, porque a partir do momento em que nós trabalhamos, nós não temos tempo para pensar em coisas que não devemos e que atrai, devido à nossa vibração, espíritos que estão no mesmo grau vibracional que nós. Portanto, isto do efeito da ociosidade realmente é verdade, porque se nós trabalharmos, orarmos e tivermos fé, por mais que hajam dificuldades na vida, nós nunca teremos o desgosto de vivê-la. Mas continua. Para aquele que usa as suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta as suas vicissitudes com tanta mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Portanto, nós aqui podemos ver que a base de tudo é o trabalho, para além da fé. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Não há palestra nenhuma que eu faça que os temas não vão incidir nisto, que é a base de tudo. Nós trabalhamos, também os amigos espirituais também nos conseguem ajudar. E no último pilar, sobre o significado. Dar significado à vida é também fazer atos de altruísmo ou de bondade, colaborando num serviço a favor do próximo, aproveitando, se for possível, as nossas próprias habilidades. Não há, como eu disse há bocado, felicidade maior do que aquela de quando nós fazemos o bem ao nosso próximo. Parece que a sensação de satisfação e de alegria se apodera de nós quando fazemos a sopa e entregamos aos sem-abrigo, quando fazemos a distribuição das cestas básicas. Qualquer pessoa que faça isto, principalmente a das crianças, quando é a altura de Natal e que nós distribuímos os brinquedos, ver a cara daquelas crianças agradecidas
é uma felicidade que é imensurável. E é uma das maiores felicidades que nós podemos ter. O Espiritismo situa-se na vanguarda deste tipo de envolvimento, esclarecendo que é preciso dedicarmos-nos ao esforço do bem para sermos felizes. Como eu disse há pouco, nós temos as nossas tarefas de assistência social e cada vez mais as instituições espíritas tentam ter essas tarefas, apesar de ser difícil, claro, tentam ter estas tarefas levando em consideração a máxima de Kardec, que diz que fora da caridade não há salvação. E o americano mediu em laboratório os efeitos do prazer, do envolvimento e do significado na felicidade das pessoas e descobriu que os maiores níveis estavam relacionados com o significado, ou seja, com a felicidade de fazermos o bem a outro. Um gesto de bondade, ajudar alguém, cuidar de uma criança, atender um necessitado, contribuir para uma causa justa e trabalhar por ela, pode, realça ele, aumentar 2 meses o nível de felicidade. Para nós vermos como o bem, quando praticamos o bem ao próximo, como é que as coisas funcionam. E o Richard Simonetti acaba o artigo a dizer assim: experimente e ficará tão feliz com os seus pequenos gestos de bondade que se vai empolgar e desejar ser bom o tempo todo. Jesus deixou isto bem claro ao proclamar que o maior no reino de Deus, o estado íntimo de paz e felicidade, é quem mais serve. Quanto mais servimos, mais amplas serão a paz e a felicidade entre nós. E continuando, temos um livro também muito interessante que diz: ser feliz é uma decisão. Em que perguntamos: nós escolhemos sempre a felicidade? Quando pensamos na nossa vida, nas escolhas que nós fazemos, no nosso dia-a-dia, nós escolhemos sempre a felicidade? Nem sempre. Poderíamos até afirmar que raramente nós nos aproveitamos da tutela que Deus nos coloca à disposição, que são os nossos amigos espirituais. Porque nós temos a oportunidade de escolher a felicidade. E mais do que isso, nós temos a ajuda que Deus nos envia quando nos dá de presente um amigo espiritual que está encarregue de nós desde o momento em que nós reencarnamos até o momento que nós desencarnamos. Portanto, nós temos lá o nosso amigo. Todos sabemos o caminho da felicidade, mas muitas vezes é mais fácil e, devido às nossas imperfeições, ainda escolhemos o caminho da infelicidade. E ele pergunta: já paramos para pensar que temos, lá está, à nossa disposição um espírito superior especialmente designado para nos guiar, proteger e aconselhar? Já tomamos a consciência de que esses cuidados iniciam-se nos preparativos da nova encarnação, acompanham-nos durante a vida, estendem-se além da morte e ainda persistem em futuras existências corpóreas? Porque isto acontece. E muitas vezes nós reencarnamos com espíritos muito queridos, que o principal propósito é ajudarem-nos a seguir em frente na nossa caminhada. Mas e o que é que nós geralmente fazemos dos bons conselhos e das advertências que eles nos trazem? Fechamos os nossos ouvidos e agimos por conta própria. E aqui não é aquela questão de eu não os ouço, porque eu não tenho a mediunidade da audição tão desenvolvida. Nós temos uma coisa que é o amor de Deus nos nossos corações, em todos. Todos nós sabemos o que está certo e o que está errado, sempre. E eles e todos nós, se quisermos, conseguimos ouvi-los. Pode ser às vezes um primeiro pensamento, que depois nós desviamos. Pode ser assim, de repente uma vozinha que aparece no nosso ouvido. Mas se repararem, porque nós fazemos tudo muito a correr.
Mas se repararem, ao longo da vida, existem momentos em que nós fazemos a coisa menos certa, mas sabíamos que a estávamos a fazer. Porque havia qualquer coisa dentro de nós que nos dizia que não era o caminho certo, mas mesmo assim nós fomos. E é como ele diz, de certa forma, nós optamos pela infelicidade, ao ignorarmos a voz que soa diretamente aos nossos ouvidos, ou até por meio de pessoas que nos rodeiam com conselhos que desprezamos, escolhendo desgostos e infelicidade. Chega a um ponto em que eles até põem pessoas à nossa frente para nós podermos ouvir. E mesmo assim, nós não deixamos e não ouvimos. Mas eles não desistem de nós, é o que vale. Este livro foi o livro em que eu baseei a maior parte da palestra, que é Hora de Ser Feliz, e que eu não queria, mas eu não trouxe o livro todo. Realmente é muito interessante do princípio ao fim. E nós vamos descobrir que a felicidade não é um direito de apenas algumas pessoas, mas sim um direito de todos. Porque somos todos filhos de Deus, nosso Pai. E descobriremos também que a felicidade, ao contrário do que muitos pensam, além de ser uma opção de vida, é uma construção diária de comportamentos, atitudes e sentimentos. Mas muitas vezes nós temos medo de tentar. Então hoje a ideia é deixarmos de ter, ou pelo menos começarmos a deixar de ter medo de tentar, porque realmente agora é hora de ser feliz. E vamos com o primeiro. Nós somos muito, mas muito importantes. Ele começa: viver e não sentir o verdadeiro prazer de viver. Viver e não conseguir desabrochar sequer um sorriso para a vida. Viver e não ser movido pela vontade de despertar para um novo dia, vivenciando as magníficas manhãs de cada dia. Viver constantemente acomodado na poltrona das conveniências. Viver sem ter sequer um sentido existencial nesta trajetória terrestre. Viver apenas por viver não basta. Existe tanta gente que vive assim. E nós muitas vezes em algumas fases da nossa vida. Viver assim não é vivenciar a sublimada existência. Viver assim não é viver, é martirizar-se. Quem vivencia a vida dessa maneira, em verdade não vive. Estaciona no tempo e aguarda a chegada da morte. E chegar lá está. Existe um livro que se chama O Tarefeiro Espírita, que é do nosso querido amigo Spartak Gagliardi, em que ele era um dos diretores do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, em que num dos capítulos desse livro, ele diz que quando lá chegou e olhou para trás, viu que podia ter feito muito mais do que aquilo que fez. E nós olhamos para o que ele fez e vimos que ele fez muita coisa. Portanto, se ele que fez o que fez, chegou do lado de lá e achou que podia ter feito muito mais, imaginemos nós e principalmente as pessoas que passam a vida só, simplesmente a viver, sem existir. Não há nada pior que a frustração e a sensação de que perdemos uma oportunidade preciosa. E nós temos a noção de tantos espíritos a querer reencarnar e não têm essa oportunidade. E nós que aqui estamos, muitas vezes a desperdiçamos. Ele diz: desperte, reaja, busque a sua felicidade. Não basta viver, é preciso existir. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é em si mesmo, no seu bem-estar. Por essa e entre outras razões, não aposente as suas emoções, não desista dos seus sonhos e não deixe de sorrir. Viver apenas por viver é deitar no lixo a joia mais preciosa denominada vida que Deus nos deu.
Outra coisa também importante para fazermos é elaborar questões inteligentes. Por que sofro? O que fiz para merecer tanta ingratidão? Porque tenho que passar por esta experiência dolorosa? Porque Deus não me proporciona a felicidade? Em geral, estas questões em nada colaboram para a conquista da nossa felicidade. Então vamos experimentar mudar a maneira como fazemos as perguntas. Em vez de porque eu sofro, para que o sofrimento na minha vida? Se o porquê eu sofro nada explica, a pergunta que nós vemos aqui, para que o sofrimento na minha vida, pode levar-nos a uma conclusão inteligente e consoladora. Deus deseja que eu aprenda algo com esta dor. Basta mudarmos a maneira de fazer a pergunta, que muitas vezes nós conseguimos perceber a resposta. O que fiz para merecer tanta ingratidão? Para quê? Porque a ingratidão alheia tem-me provocado tanta dor. Enquanto nós nos focarmos na ingratidão alheia, não iremos compreender que a ingratidão só provoca dor nos corações orgulhosos. Se nós praticarmos o bem porque gostamos de praticá-lo, nunca sofremos com a ingratidão. Porque tenho que passar por esta experiência dolorosa? E em vez desta pergunta, fazemos esta. Que proveito posso tirar das experiências dolorosas? Enquanto não aprendemos a aceitarmos, a sermos resignados diante das experiências dolorosas que todos nós temos, em maior ou menor grau, não percebemos que elas servem para nos lapidar o espírito. Aí vem a revolta, e vem mais dor. Claro que é muito difícil, perante uma experiência dolorosa, fazer esta alteração, mas ela é necessária. Porque Deus não me proporciona a felicidade? O que devemos perguntar é o que devo modificar a minha atitude, falta aqui, a minha atitude, para conquistar a felicidade. Se nós, e ainda continuamos a fazer isso, permanecemos na expectativa de que é Deus que nos vai dar alguma coisa, que nos vai ofertar a felicidade como prémio, permaneceremos sem fazer nada, inertes e sem tentar conquistá-la. E nós sabemos, e temos vindo a aprender, que nada acontece na nossa vida sem que nós tenhamos que trabalhar. E nada nos cai no colo assim. Ia dizer que era bom, mas afinal não é bom coisíssima nenhuma. Muitas e muitas pessoas passam a vida a elaborar questões tolas. O resultado para elas é sempre o mesmo. Lá está. Além de infelizes, tornam-se revoltadas. Porque como não têm a resposta àquelas perguntas, como não conseguem tirar de lá uma razão possível, elas revoltam-se. E com a revolta vem a tristeza e entramos num ciclo. Mais revolta, mais tristeza e não conseguimos sair dessa pescadinha de rabo da boca. Rebelam-se por não terem as respostas, lá está, que desejam. Mas como obterão respostas sábias elaborando questões tão medíocres? Elaboremos assim questões inteligentes. Não responsabilizar os outros pela nossa felicidade. E nós fazemos muito isto. E dizemos muito. Quando eu conquistar o amor da minha vida, serei feliz. Quando o meu marido se tornar uma pessoa mais compreensível, serei feliz. Quando o meu filho tornar-se mais obediente, serei feliz. Quando a minha amada voltar para os meus braços, serei feliz. Quando ganhar o Euromilhões, serei feliz. Quando tiver um carro melhor, serei feliz. É sempre quando. Só que nós nos esquecemos muitas vezes, em relação a isto, que o amor da nossa vida pode ser por outra pessoa.
Quantas vezes, desde adolescentes, nós achámos que aquele era o amor da nossa vida e agora olhamos para trás e não estava nem lá perto. O marido, ao longo de toda a vida, pode não mudar o comportamento. É uma decisão dele. Os muitos filhos, mesmo com uma educação boa, que receberam, tornam-se rebeldes, sem causa física aparente, mas nós sabemos que a causa espiritual está por trás. A pessoa amada pode trilhar outros caminhos e estar com outra pessoa. Se nós somos pessoas habituadas a depositar nos outros a nossa felicidade, é necessário que nos perguntemos: caso o outro não corresponda à nossa expectativa, então iremos nos condenar à infelicidade eterna? E muitas vezes nós fazemos isto. Nós depositamos nos outros a nossa felicidade e quando as coisas não correm bem, depois nós tornamos infelizes. Porque temos a certeza que a minha felicidade estava naquela pessoa, naquela coisa. E as pessoas à nossa volta, isto é muito importante, claro que podem contribuir para a nossa felicidade, mas elas não são responsáveis pela nossa felicidade. Tal como ninguém é responsável pelo caminho que nós seguimos. Somos nós os únicos responsáveis pelo caminho. Se nós não dermos o passo, ninguém vai dar por nós. E não devemos atrelar a nossa felicidade a outras pessoas. E Deus nos diz que tudo depende de nós. Para que fazer com que as coisas dependam dos outros? Porque somos nós que fazemos, porque elas não dependem dos outros. Mas nós queremos muitas vezes que elas dependam. Então ainda está uma dificuldade de nós por não sermos felizes. Porque nós depositamos a nossa felicidade em outras pessoas, em outras coisas. E que não o devemos fazer. E ele diz: cuidado com a dependência. À medida que responsabilizamos o outro pela nossa infelicidade ou felicidade, desenvolvemos uma amargura e até ódio pela outra pessoa. E isso com certeza não nos fará bem. Sejamos felizes por nós próprios, sorrindo nos momentos mais difíceis, pois, como já disse certa vez um homem sábio, não deixamos de brincar porque ficamos velhos, mas ficamos velhos porque deixamos de brincar. Aprender a gerir a nossa vida. Muitos desejam ser felizes, mas permanecem como escravos, presos no tronco, não se tornam senhores das suas próprias vidas. Quem age sem pensar é escravo da impulsividade. Quem cede às tentações inferiores é escravo dos instintos. Quem não consegue ser solidário é escravo do egoísmo. Ninguém será feliz se não tiver nas mãos as rédeas da própria existência. Nós não seremos felizes se não formos nós, dentro dos possíveis, a controlar as coisas. Gerir a vida é governar com sabedoria os próprios sentimentos. É natural e até um direito de cada indivíduo ter determinadas vontades e possuir sentimentos, digamos, não muito corretos. Como é óbvio, ainda somos espíritos imperfeitos, mas não podemos tornar-nos prisioneiros dessas vontades e desses sentimentos. É importante e muito urgente que nós consigamos aprender a gerir as nossas emoções nos momentos mais difíceis. E para conseguirmos fazer isto, é importante que nos lembremos do seguinte: ao recebermos uma notícia trágica, não devemos nos desesperar. Afinal, nada acontece fora das leis sábias do Criador. Ao sofrer uma ofensa, não devemos reagir. Afinal, a violência é a arma daqueles que ainda não sabem amar. Diante dos problemas, não nos aflijamos em demasia. Afinal, na vida, tudo passa. Não nos tornemos num ator secundário no filme da nossa própria vida. Sejamos o ator principal e tentemos ganhar o Oscar por atuar com sabedoria. Temos que ser os donos e não os empregados da empresa da nossa vida. Preocupar-nos com os outros. A felicidade também passa por aqui.
Preocupar-nos connosco próprios, desconsiderando o próximo, é egoísmo. E nós vemos no Evangelho que o egoísmo é a chaga da humanidade. Temos que estar atentos em relação às pessoas que sofrem do nosso lado. Talvez a nossa felicidade esteja em ajudar a construir a felicidade alheia. Tal como vimos no artigo lá atrás, não há sensação melhor do que aquela que sentimos quando ajudamos alguém. Ser feliz sem preocupar-nos com o próximo é uma felicidade ilusória, que não vale a pena. Ser feliz é um direito nosso, mas não nos esqueçamos de colaborar para a construção da felicidade do nosso próximo. Porque nós somos um todo, somos todos irmãos e ninguém pode chegar mais rápido sozinho, mas se for acompanhado chega muito mais longe. Mudar os nossos hábitos. É possível que já tenhamos repetido esta frase várias e várias vezes. Meu Deus, como a minha vida é difícil, ajude-me. Mas se nós buscarmos com sinceridade a nossa felicidade, nós temos que acrescentar esta frase o seguinte: e eu prometo fazer um grande esforço para mudar os meus hábitos ruins, para facilitar a sua ajuda. E muitas vezes nós pedimos a primeira, mas esquecemos da segunda. E muitos reclamam da vida, mas quase nunca estão dispostos a rever os conceitos e posturas. Muitos condenam a corrupção, mas permitem sofrer pequenos subornos ao longo da vida. Muitos reclamam dos entes queridos, mas pouco fazem para tornar o lar num ambiente mais agradável. Sem uma mudança de hábito ou de hábitos, dificilmente nós encontraremos a felicidade. Porquê? Porque a nossa infelicidade é fruto dos nossos maus hábitos. Daí a necessidade urgente de nós mudarmos os hábitos. Verifiquemos com honestidade quais são os nossos hábitos e, se notarmos que muitos deles são nocivos, necessitamos de substituir por hábitos mais salutares. Para que Deus nos possa ajudar, muitas vezes nós precisamos permitir que Ele nos ajude. E mudar os hábitos é uma boa maneira de ajudá-lo a ajudar-nos. A prece, a cordialidade, a serenidade e o sorriso são, sem sombra de dúvidas, hábitos salutares que podem contribuir e muito para a nossa felicidade. Entre os hábitos mais urgentes a serem mudados está o péssimo hábito de entristecermos com as pequenas contrariedades. Quando eu li isto, se eu tivesse um buraco no chão para me esconder, realmente, olhando para trás e para a nossa vida, nós vemos que à mínima contrariedade, ou nós ficamos tristes, ou nós nos revoltamos. E é nestas pequenas coisas que nós vemos que ainda somos muito imperfeitos. Mas devemos lá chegar. Aceitarmos do jeito que somos. Se não nos aceitamos do jeito como somos, desenvolveremos em nós mesmos a ausência do auto-amor, tornando-nos, por essa razão, pessoas infelizes. Nós não temos de desejar ser outra pessoa ou acreditar que os outros são mais felizes. A princípio pode ser doloroso, mas o encontro connosco próprios é essencial para a nossa felicidade. Ou seja, é necessário deixar de lado o ser ideal para tornarmos o ser real. Porque cada um de nós é único, não existe ninguém exatamente como nós, ninguém tem a nossa história igual à nossa. Por mais que sejamos da mesma família, não há uma pessoa com uma história igual à outra. E ninguém sobre a face da Terra é mais importante para Deus do que nós próprios. Não tenhamos medo de confronto com os próprios sentimentos. Amarmos-nos como somos, pois além de cada um de nós, mais de 6 bilhões de pessoas têm defeitos semelhantes aos nossos. Não criar metas pessoais que ainda não temos condições de cumprir. Nós sabemos a nossa meta lá longe.
mas nós também temos de ser realistas. Nós não podemos querer ser perfeitos de uma reencarnação para a outra. Não dá. Ainda temos muito pela frente. E se nós estabelecermos as metas de acordo com o que nós podemos, será muito mais fácil atingi-las e não esmorecermos. E nesse aspecto, o autor sugere não ter medo de errar, só pode tropeçar quem se aventura a caminhar, não superdimensionar os próprios defeitos, não viver a ressaltar os pneuzinhos de gordura que possuímos, por certo ninguém tinha notado, até fazermos propaganda. Nós fazemos muito disso. Às vezes as pessoas não reparam em coisas e nós já saímos a falar. Ele diz que isto é uma das maneiras de sabermos que temos, fazermos tudo para conseguirmos lapidar isso, mas não ter que fazer propaganda disso. Ter uma visão otimista das coisas. Uma das coisas mais difíceis que nós temos. Aprendamos a desenvolver a sensibilidade para perceber o lado bom das pessoas, da vida e de nós mesmos. A vida não é um mar de lágrimas, é uma escola abençoada. E Confúcio diz-nos: há pessoas que se entristecem por saberem que as rosas têm espinhos, outras se alegram por saberem que os espinhos têm rosas. Tudo é uma questão de ponto de vista. Ver as pessoas e a vida com os olhos de otimismo é enxergar o que têm de melhor. E imaginar a vida como sendo uma espécie de roseira que possui espinhos, é verdade, que são os nossos obstáculos, porém a beleza e o perfume da rosa compensam qualquer ferimento desses espinhos. E em que é que nós prestamos mais atenção? Que é isso uma coisa que nós temos que pensar. Se nos espinhos ou no perfume suave que exala da roseira na vida, que nos inebria de paz o coração mais infeliz. A vida é difícil para todos, mas uma coisa é verdade: os otimistas são muito mais felizes. É difícil, mas são. Apaixonar-nos pela vida. Apaixonar-se pela vida é viver cada minuto como se fosse o último. É estar sempre em prélio por um mundo melhor. É ter prazer em acordar todas as manhãs, independentemente do dia, da semana. Às vezes, à segunda-feira é difícil. É ter como objetivo principal ser e fazer alguém feliz. Quando perdemos o prazer da vida, algo muito grave está a acontecer no nosso íntimo. Não ter prazer em viver é ser ingrato com Deus. Podemos olhar à nossa volta. O sol que nos aquece, a luz que embala os nossos sonhos, a natureza, o próprio planeta, tudo isto nos foi dado. Nós precisamos nos apaixonar pela vida. E se por acaso o mundo nos parecer feio, acreditemos, não é verdade? São as vidraças dos nossos olhos que estão sujas com a poeira do pessimismo. E ele diz-nos, que eu achei muito engraçado, que diz assim: cuidado para não adoecer com a doença do CDM. E o que é CDM? Coitadinho de mim. Engraçado, não é? Não desistir. A felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra. Nasce dos embates de cada dia, no esforço da transformação, no reino dos sentimentos. Por essa razão, não desanimemos diante dos embates da vida. Claro que as dificuldades são muitas, mas nós não podemos parar, não podemos desistir dos nossos sonhos, porque, como é sempre dito, não há prova maior que nos é dada do que aquela que nós possamos suportar. E nós temos que superar as barreiras, vencer os obstáculos e, acima de tudo, nunca desistir, nunca parar, porque temos sempre amigos espirituais dispostos a nos dar a mão quando nós caímos. Lá está, só perde a batalha quem desiste de lutar.
Comemorar as pequenas vitórias. Muitas pessoas permanecem à espera de grandes acontecimentos nas suas vidas. Almejam grandes realizações e grandes vitórias. Esta postura não é aconselhável, porque corre o risco de se frustrar. Talvez não teremos grandes acontecimentos na nossa vida. Aprendamos a nos satisfazer com as pequenas vitórias. Uma boa nota na faculdade, para quem está na faculdade, uma promoção no trabalho, a cura de uma doença, uma casa, um teto, uma cama, comida na mesa. Todas estas situações são situações que merecem comemoração, porque há muita gente que não as tem. E nós temos que refletir quando nós acordamos, e ele diz aqui, que é a somatória de pequenas vitórias do dia-a-dia que nos transformará em vitoriosos perante a vida. Ou seja, quando nós acordamos, pensando no nosso dia-a-dia, nós comemoramos mais um dia na nossa existência? Nós comemoramos, num mundo tão complicado que está lá fora, o facto de termos trabalho? Comemoramos o facto de termos acesso aos ensinamentos de Jesus que ainda há tanta gente não tem? Nós temos que comemorar sempre. Comemorar os pequenos acontecimentos. Porquê? Porque estarmos aqui, neste momento, termos tido esta oportunidade, já é um grande motivo de comemoração. Fazer a nossa parte. Não fiquemos à espera que os outros façam as coisas por nós. Que façam a nossa parte. Temos que correr atrás dos prejuízos. Busquemos ajuda. Ou seja, temos que nos mexer. E eles do lado de lá ajudam. Mas se nós não nos mexermos, não adianta. O que nós precisamos é criar oportunidades. Não podemos simplesmente esperar que elas nos caiam no colo. Se for preciso, fazemos sinais de fumo. Temos de dizer ao mundo que nós estamos aqui, que nós existimos, que nós queremos esta oportunidade, que nós estamos aqui para lutar, que nós temos que criar a oportunidade para estar no lugar certo, à hora certa, que esta criação destas oportunidades é uma das coisas mais importantes para nós conseguirmos ser felizes. Nós precisamos de arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que nós queremos. Porque nós vemos e temos exemplo disso, que é arregaça as mangas e vai atrás daquilo que quer, consegue sempre. E é feliz. Na verdade, nós fazemos a nossa sorte. Fazemos a nossa parte e não esperemos que as coisas caiam do céu. Porque eles ajudam-nos. Claro que ajudam. Mas lá está. É como as asas de um passarinho. Para ele voar, ele precisa das duas. Temos a ajuda dos amigos espirituais, mas também precisamos da nossa própria ajuda. Falsa noção de felicidade. Isto é uma coisa que nós temos muito. Em que ele nos diz: felicidade não é simplesmente a satisfação das carências e a obtenção daquilo que nós desejamos. A felicidade verdadeira é muito mais que isso. É sinónimo da conquista de valores e realização existencial. Viver sem existir é condenar-se à infelicidade. Ficar triste nem sempre é um obstáculo da felicidade. Todos nós, em geral, no decorrer da vida, nos entristecemos por muita coisa. O grande problema disto é a insatisfação, porque quando nós estamos insatisfeitos, nós muitas vezes sucumbimos diante das futilidades da vida. Porque como nós... E nós vemos muito isso, quem tem dinheiro, não é? Que falta alguma coisa. Então há muita gente que foca-se em comprar. Compra. Mas aquele vazio continua. Porquê? Porque a noção que ele tem da felicidade não é verdadeira. E não só de comprar coisas, de outras coisas, de comer, por exemplo. De outras coisas que muitas vezes nós achamos que a felicidade está ali, mas que não está. As receitas da felicidade que o mundo nos oferta quase sempre são ilusões, que nos proporcionam uma falsa felicidade ou, no máximo, uma felicidade passageira. Logo depois experimentamos a frustração, o desânimo e, novamente, a insatisfação. A felicidade não é uma coisa que vem embrulhada, agora que estamos perto de Natal, num papel de presente
e que nos é deixado à porta de casa pelo Pai Natal. Isso não existe. Felicidade é uma conquista, dia a dia. E dificilmente nós seremos felizes se não aprendermos a lapidar a nossa alma, tal como um diamante em bruto é lapidado. Se não aprendermos a parar as arestas que nós ainda temos, e que ainda são muitas. Portanto, é que nós precisamos de ter cuidado com esta falsa noção de felicidade que tanto desgosto nos traz, que nos desvia do caminho certo, que nos afasta de muita coisa. E nós vemos isso em várias situações, porque as pessoas só veem, por exemplo, um centro espírita, ou a grande parte das pessoas, quando estão tristes, quando sentem dores. É muito raro uma pessoa entrar pela primeira vez num centro espírita quando se sente preenchida ou feliz, momentaneamente. Por isso é que se diz que a dor é a nossa maior professora. Porque ainda precisamos dela, por mais que nos custe, ainda precisamos dessa bênção para conseguir aprendermos a nos lapidar, como foi dito, e a sermos felizes. Porque também vemos que no Evangelho diz que a felicidade não é deste mundo. Claro que a felicidade, no termo correto, que eles dizem, ainda não é deste mundo, porque nós ainda não estamos evoluídos o suficiente para conseguir atingir. Mas isso não significa que não haja a felicidade de acordo com o grau de evolução que nós estamos. Por isso que este livro é tão importante. Eu lembro que eu estava aqui numa palestra, quando olhei para ele ali, que estava mesmo aqui à frente, porque nós esquecemos muito com as nossas dores, com as nossas tristezas, com os nossos problemas. Nós esquecemos um bocado de procurar a felicidade. Ou achamos que tudo mal nos acontece e que muitas vezes achamos que não temos direito a ela. Mas ela existe, está ao nosso alcance e o melhor de tudo, como em tudo na doutrina espírita, é que ela depende de nós. Não do vizinho, não do outro, de nós. E não há força maior neste mundo do que sabermos que a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós. Se nós não somos felizes, é porque nós não arregaçamos as mangas e seguimos em frente à procura dela. É fácil? Não. Mas se fosse fácil, não estaríamos aqui. Mas nós temos uma coisa que muita gente não tem: o conhecimento. Que nos trouxe Jesus, que nos trouxe Chico e que nos traz tantos e tantas pessoas, tantos e tantos escritores, que os livros que nós temos lá fora. Não sei quem viu o livro, quem viu o filme do Allan Kardec, que nós passámos aqui, é que naquela altura as pessoas não sabiam o que lhes acontecia. Não sabiam que existiam. Não tinham essa bênção. E foi difícil para terem. E nós temos tudo de mão beijada. Portanto, nós temos de nos considerar uns sortudos. Está tudo aqui. Os instrumentos estão todos à nossa frente. Precisamos é de os agarrar. E uma reflexão que o livro tem, que diz assim: a felicidade não é um presente de Deus, é uma conquista de todo o dia. A ausência do auto-amor cria num íntimo uma excessiva dependência do amor alheio. A revolta enrijece o sentimento de amor e neutraliza a caminhada. Buscar o aplauso do mundo material, ao longo do tempo, vicia, escravizando o indivíduo na autoimagem exacerbada. A rotina destrói os sonhos, faz repetir os resultados frustrantes. Daí a questão de criar oportunidades.
Velhos hábitos escravizam no tronco da mesmice. Preocupações fúteis mantêm a criatura presa no quarto escuro dos ideais medíocres. A culpa e o remorso conduzem à estagnação. O egoísmo é convite à solidão. Assim, nós temos que parar de esperar que a felicidade caia no nosso colo, mas ir buscá-la, lutar por ela, ir atrás, porque todos nós, sem exceção, merecemos ser felizes. Por isso, nunca se esqueça que a felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra, nasce das lutas de cada dia. É o exemplo perfeito. E depois temos a receita infalível para a felicidade. Se alguém fracassou com todas as tentativas de ser feliz, a solução é buscar Jesus. Ninguém amou tanto quanto Ele. Ninguém foi tão feliz vivendo momentos de tanta angústia. Amou os inimigos, perdoou os traidores, em momento algum perdeu a serenidade. Foi feliz num ambiente inóspito. Soube, como ninguém, administrar as emoções. Portanto, o roteiro que Jesus deixou para a humanidade é a receita mais eficaz para a felicidade. E se chegarmos a ponto em que já tentamos tudo, vamos experimentar a mensagem de amor semeada por Cristo. Porque sim, Jesus é o verdadeiro caminho para a felicidade. E acabamos com uma mensagem de Bezerra de Menezes que diz que Jesus convida todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na Terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Obrigada a todos. Então, boa noite a todos. Ficaram todos bem quietinhos, ouvindo tudo que a Michele falou. Tudo no silêncio. E isso é bom. Eu estava aqui a pensar, quando a Mi estava a falar, e lembrei de uma passagem do Evangelho, e não foi só eu que lembrei, a Rosarinho também lembrou, e ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é? Então, ela trouxe para nós que nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos tudo, como ela também nos disse. Né? Nós que estamos aqui, temos uma vasta literatura e nós temos todas as oportunidades de podermos trabalhar em nosso favor, em favor do nosso próximo. E, de fato, não há melhor receita para sentirmos algo de bom dentro de nós quando nós fazemos algo de bom em favor do nosso próximo. Nós não precisamos fazer uma ginástica muito grande. Basta que a gente ajude, estenda a mão, tenha boa vontade, tenha paciência, não é? Porque o próprio Chico nos ensina que nós temos que ter a paciência para com as pessoas, porque nós também necessitamos dela, tanto quanto da compreensão, da tolerância e tantas coisas mais. E com estes ensinamentos, com tudo isso que ela trouxe para a gente, nós vamos, então, nos prepararmos para regressarmos aos nossos lares. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.